é que vocês estão? Eu estou ótima, melhor agora que eu tô aqui com vocês. Gente, hoje a aula está uma delícia. Uma delícia porque a gente vai fazer um resgate aí histórico, fidedigno, muito nosso. É isso mesmo. Bom, hoje eu estou aqui, feliz da vida, não é? Com saudade da professora Vilma. Vilma, um beijo para você. Mas quem está hoje comigo, professora Adri, aqui no nosso chat. Bom dia, professora Adriana. Bom dia, Dini. É uma alegria fazer esse chat, não é? Então, meus amores, estamos juntos novamente, continuamos juntos. Então, vamos interagindo aqui, porque essa aula promete. Oba! E a Jéssica com a gente também, sua linda, que coisa boa que você está aqui com a gente. Bom, hoje a gente vai falar, tá, sexto ano, sobre um tema muito importante para nós brasileiros, tá? Teatro afro-brasileiro é também teatro engajado. Engajado? Que palavra é essa, professora? Já começamos aí um glossário. Bom, engajar é estar, não é? Conectado com questões sócio, político, psicológico, econômico, né? É a gente estar inserido num processo de fazer parte de uma construção social, tá? De se sentir um ser social como um todo, tá bom? Guarda isso aí. Vamos começar. A gente vai começar com um vídeo muito importante, ok? De uma pessoa, de um cientista político, de uma pessoa que fala com propriedade sobre a nossa brasilidade, a nossa afro-brasilidade. Existe um Brasil afro-brasileiro muito maior do que a gente imagina. A presença negra, ela pode ser perceptível, né, do Oiapoque ao Chuí. Temos trabalhado há muito tempo na perspectiva de produção do conhecimento, né, mas também pensando a produção do conhecimento de modo que homens e mulheres, né, negros e negras, sejam protagonistas nesse processo. A memória negra é algo fundamental, a memória negra é algo imprescindível. Nunca é tarde para se olhar o passado, rever o passado e resgatá-lo. No Brasil, antes da presença negra, né, a pecuária extensiva não existia, porque quem trouxe esse conhecimento para o Brasil foram os povos escravizados. Isso é tecnologia também, isso é conhecimento. O equívoco de se achar ainda que essa contribuição foi apenas braçal, é um dano à compreensão dessa existência, dessa presença no país. Então é importante que a gente também tenha a oportunidade de rever esse olhar, sair desse lugar folclorizante para entender o significado deste conhecimento. O que é este conhecimento de matriz africana? Então, vejam só, não é? O que é que os povos escravizados nos trouxeram? Tecnologia, meus amores. Sim, conhecimento, né? Então, todo aquele papo colonialista que se colocou nos livros antigos até hoje, foi todo derrubado, porque todo esse conhecimento da pecuária, da agropecuária, não é? Conhecimento também em relação à literatura, sim. Alguns povos escravizados, eles eram extremamente intelectuais, sim. Porque não veio só um povo, uma língua, vários,
tá? Foram escravizados, foram roubados de África, ok? Bom, nesta aula, não é? Iremos utilizar a expressão teatro negro da mesma forma que se fala poesia negra, literatura negra, isto é, para designar o teatro no qual a presença de personagens negros afro-brasileiros se registra de modo marcante e único, com a temática, né, negra, ok? Que delícia! Poesia negra no teatro negro. Mirou-se no espelho. 1000 rugas, só as visíveis sorriam, perpendiculares às minhas razões. Amadurecidos súbitos atravessavam o opaco e o fulgor dos seus olhos, em que a íris, entre o temor e a coragem, se expunha ao incerto vai-vem da vida. A mulher mirou-se no espelho de suas águas. Os pingos lágrimas a plenitude da vazante. E no fluxo e refluxo do seu eu, viu o tempo se render. Viu dias gastos em momentos renovados da esperança na cintura. A poesia da mulher negra, não é? A mulher negra escrevendo para o teatro. Olha aí. Entende-se como pertencentes ao teatro negro ou teatro afro-brasileiro peças em que um negro brasileiro aparece como elemento central, com toda a sua específica bagagem histórica, psicológica e social. Um teatro com engajamento, olha aí a palavra engajado também, de novo, engajamento político e ideais sociais. O TEN, T-E-N, ok? Procurava dimensionar a verdade dramática, ou seja, drama teatral, profunda e complexa da vida e da personalidade do grupo afro-brasileiro. O TEN, ele foi fundado e dirigido por um senhor chamado Abdias Nascimento e sua esposa Maria Nascimento. A ideia para sua criação nasceu em 1941, após o encontro com os poetas Efraim Tomás Bó, Godofredo Tito Iomi, Raul Jung e Napoleão Lopes Filho, que desde a década de 30, esse grupo, né, eles formavam a Santa Irmandade de Orquídea. Para assistir à peça O Imperador Jones, de Eugene O'Neill, tá? Uma peça, vocês podem pesquisar, Eugene O'Neill, e essa peça foi muito importante para esse grupo. No Teatro Municipal de Lima, no Peru. Naquela montagem, um ator branco com o rosto pintado de negro, né? O argentino Hugo De Vieri interpretava o protagonista negro, o que vem a se chamar blackface, ok? Não se usa mais. Gente, vamos ouvir um pouquinho dessa experiência vivida pelo senhor Abdias Nascimento. É muito importante a gente ouvir como foi que ele teve essa ideia, como foi que surgiu essa vontade de tirar, de trazer o teatro para engajar a pessoa negra, para engajar o povo, não é, afro-brasileiro no teatro, ensinando-nos que através do teatro nós podemos, tá? Fazer diferente e mostrar à sociedade que nós somos detentores de conhecimento e fazedores de cultura. Vamos lá? O ator branco do Teatro del Pueblo, de Buenos Aires, que fazia o papel do Imperador Jones. E ele se pintava de preto. Aquele me causou uma profunda tristeza e revolta ao mesmo tempo. Esse valeu a viagem, porque aí eu vi que o
que eu devia fazer quando chegasse ao Brasil. Eu vou fazer um teatro negro no Brasil, para que também lá também não cometa a mesma coisa. Isso mesmo que eu senti, quanta gente não tenha sentido, tá? Mesma coisa. De não poder representar, de não ser excluído, e tudo. E fui embora, fui aprender teatro. Aí que eu fui aprender teatro. Cheguei em Buenos Aires, aí comecei a frequentar o Teatro del Pueblo. O Teatro del Pueblo é um teatro também interessante, porque depois do espetáculo havia um debate aberto ao público. Então se analisava a peça, analisava todo o espetáculo, a direção, a interpretação, os figurinos, os cenários, tudo isso. Era muito bonito. E lá eu fiquei bastante tempo, Buenos Aires. Eu fiquei 1 ano ou mais, sei lá. Ao retornar ao Brasil, a prisão, o inquérito pela briga com o delegado do DOPS, uma das confusões que Abdias e Rodrigues Alves se meteram em São Paulo, havia corrido à revelia e a prisão decretada. Porque foi um delegado que apanhou daquilo que eles chamavam de criminosos, né? Isso é uma coisa que a gente guarda com certo orgulho. Na minha volta, aí a captura. Meu nome estava na captura. Aí eu fui para a penitenciária do Carandiru. Aí eu fundei o Teatro do Sentenciado, ensinei muita gente ali a ser ator, a ser escritor de teatro, né? Porque os prisioneiros também escreviam peças de teatro. Foi uma coisa fantástica. Ao sair, com essa primeira experiência, Abdias inicia seu projeto de fundar um teatro que promovesse a inclusão do negro nos espaços de cultura. Nós tínhamos uma organização que pediu à UNE, União Nacional dos Estudantes, um empréstimo de salas lá para dar curso de alfabetização. Porque muitos não sabiam nem ler, não podiam nem ler, não tive chance, né? E nós tínhamos o professor Ironides Rodrigues, que dava aulas de alfabetização. Muita gente se alfabetizou para poder ler textos de teatro. Isso foi uma coisa maravilhosa. Eu não queria ser atriz, eu tinha pretensões de ser escritora, eu pretendia fazer filosofia, faculdade, e ele insistia, dizendo que eu tinha uma veia artística muito grande. Eu estava, nesse momento, grávida do nosso primeiro filho, eu tinha 16 anos para 17 anos, e ele então me colocou diante da sua estante e fez com que eu lesse toda a tragédia grega durante a minha gravidez. E com isso, com esse propósito, com essa insistência, Abdias me levou para o Teatro Experimental do Negro, onde... Olha só, não é? Abdias trouxe essa atriz maravilhosa, não é? Para o Teatro Experimental do Negro, que é o TEN, não é? E que é a esposa dele, a Maria. E como eles, naquela época, a pessoa com 16 anos já se casava, já formava família, né? Hoje a gente não tem isso, quer dizer, não deveria ter, ok? Não deveria. Então, naquela época era comum e ele realmente colocou ela para ler as tragédias gregas, ou seja, se letrar. Era esse o objetivo do teatro engajado negro, tá? Era colocar o negro, a pessoa negra, o afro-brasileiro, para ler, para aprender teatro, para fazer teatro, e exatamente fazer um teatro negro com a temática, com as questões sociais voltadas para o nosso povo de verdade, tá? Seja bem-vindo! Oba! Olha, gente, um historiador aqui com a gente.
super especialista nessa questão, não é? Também, principalmente as questões sociais que envolvem o trabalhador e a pessoa negra também aqui, professor Henrique Oba! Olá, professora Dina, olá, pessoal do 6º ano, né? Enfim, então, eu vim aqui também para acompanhar a aula, né? A professora Adriana estava aqui, mas agora eu estou no chat, tá? E estou acompanhando para aprender também um pouco mais sobre a temática de hoje. Meu Deus, que honra! Aprendo muito com você, professor. Que maravilha! Bom, com esse texto a gente vai alargando aí as questões. Vocês estão me acompanhando, né, 6º ano? Qualquer dúvida, pode perguntar aqui no chat, que eu sei que essa questão é uma questão muito delicada para a gente falar. Professora, a senhora tem lugar de fala? Como educadora, eu tenho o dever de abordar este assunto e nós discutirmos, ok? Enquanto educadora, tá certo? Este é o meu papel neste momento, senhores. Então, eu me coloco aqui enquanto educadora para vocês, tá bom? Um silêncio surdo era imposto à personagem negra ao longo da história do teatro branco brasileiro. Flora Susskind lembra a peça O Crédito, de José de Alencar. E ela foi representada em 1857 e registra a mudez, mudos, calados, né, das personagens escravizadas, que nem mesmo articulavam breves respostas. Que pelo menos na novela, né, nas novelas de época, a gente via sim, senhorzinho, sim, senhazinha, pois não, senhorzinho, pois não, senhorzinho. Nem isso, nem isso. Limitando-se a uma movimentação silenciosa no sentido da execução da ordem recebida. Bem colonialista isso, né, gente? Bem, assim, terrível. Vamos lá. Vocês sabiam... Pronto, aí vem. Curiosidade. No século XVIII, a maioria dos componentes dos elencos das casas de espetáculos da então colônia portuguesa era constituída por negros, escravos na sua maioria, né, pessoa escravizada, e praticamente não existiam artistas do sexo feminino. Num breve histórico, tá, da personagem negra no teatro, a Miriam Garcia Mendes, ela usou, né, da personagem negra, ela fez uma pequena análise, né, na dramaturgia brasileira do século XIX, duas formas foram bem definidas, né? Na comédia, como um elemento característico da sociedade da época, ou nos dramas como personagem de representação simbólica do problema social como cativeiro, pobreza, passando fome, apanhando, né? Só isso. Só é isso? É só isso? Fala sério. Ainda nesse breve histórico, depois da abolição, bem depois, né, o interesse dos autores pelo tema decaiu, e só com o renascimento da comédia de costumes, lá para 1916, as personagens negras reapareceram através dos estereótipos, que são os mais conhecidos, era o mentiroso, o irresponsável, a vítima da brutalidade dos escravocratas, né? A gente até tem novelas sobre isso, né? Acho que já dá para a gente falar sobre uma dessas novelas, né? Que é Escravizaura. Todos apanhavam, todo mundo falava errado, ninguém conhecia nada, ninguém lia. Oi, alô, né? Sempre esses estereótipos. Isso aqui que vocês estão vendo é o que a gente chama de blackface, tá? Que foi aquilo que o Abdias viu no teatro lá em Lima, tá? E que deixou ele muito chocado, triste, arrasado, porque ele sabia que a pessoa negra, que ela era extremamente culta, tem pessoas que tinham capacidade de fazer teatro, de falar por si só, de representar personagens, porque aquela pessoa estava com o rosto pintado de preto, por que não um ator negro? Por que não? Teatro engajado responderia isso. Engajar o teatro nessas questões, não é? Engajar a pessoa negra nessas questões através do
teatro. Não é isso? Bom, mais um pouco. Jovem, o frescor na pele e o brilho nos olhos são dúvidas. Professor? Só fazer uma observação, né? Essa questão do Vamos. blackface, né? Ela surge nos Estados Unidos. Tinha um ator americano que fazia, né? Ele pintava o rosto de preto e ele fazia um personagem que ridicularizava o negro americano, né? Então era um Isso. sujeito desprovido de uma capacidade intelectual, de poder falar bem e tal. Então ele fazia uma estereotipação negativando, não é, a pessoa negra nos Estados Unidos, né? Então isso acabou sendo levado para outras partes do mundo e justamente por isso que hoje a gente combate. Então, por favor, não façam, Nunca. não achem graça, não é engraçado. Não. Né? Pintar o rosto de negro, praticar o blackface remonta a essa história, né, de tentar ridicularizar a pessoa negra, né? Então, é muito importante esse tema que você está trazendo hoje, né, essa questão do teatro engajado negro, porque eu estou trazendo pessoas negras, né, para o palco, mas também eu estou debatendo e também estou abrindo possibilidades para esse debate social que é tão importante, né? Daí é tão bacana essa aula, essa temática, né? Justamente, e porque eu gostei tanto da sua presença também, porque a professora Adriana trouxe a questão da dramaturgia, mas a questão social com você é muito importante para discutir com os nossos meninos de 6º ano, porque eles já vão saber que isso é algo errado. Você se colocar no lugar de alguém é algo errado. Né? Por exemplo, gente, a personagem da nega maluca, ela é negra. Então, ela não precisa estar com o rosto pintado, ela é negra. Ah, professora, mas como é que a gente vai representar a nega maluca? Colocando uma menina negra com lacinhos de fita e dançando. E linda, com cachos lindos, uma maquiagem linda. Ela não precisa ter o estereótipo do feio. Ela é linda, porque a nega maluca é linda. Ela é uma mulher linda que gosta de dançar. É uma personagem linda. O colonialista colocava como algo ruim, algo feio, porque é exatamente isso que ele queria, inferiorizar. Inclusive, o blackface, quando chegou, foi quando Abdias foi assistir lá na Argentina. Ele ficou extremamente chocado, ele ficou triste, ele se sentiu ofendido com aquilo. Foi a força motriz para que ele modificasse tudo isso, professor. Né? Veio lá dos Estados Unidos, mas como sempre chega aqui na América Latina, né? Sobretudo aqui no Brasil, né, que a gente tem todo esse passado de escravidão, assim como também os Estados Unidos, né? Então esses séculos de escravidão, pelo menos mais de 300 anos, isso tem um impacto também na expressão da artística, né? E você tinha falado aqui na hora que eu cheguei, a gente pode acompanhar isso ainda hoje nas novelas, a gente no próprio teatro, tá, na literatura, né? Então, mas o importante é que a gente também, com esse debate, a gente tem mudado isso, né? Sim. Acho que essas ações como o Teatro Engajado, ele tem promovido essas mudanças, né? Tem promovido, e nós, enquanto educadores, não é? Está na Lei de Diretrizes e Bases, e a gente vai continuar falando sobre isso, sim. O teatro, enquanto modificador, não é? Enquanto agente cultural, modificador, tá? As minorias, elas precisam saber que elas são detentoras de um poder que, através da cultura, ela pode modificar a sua realidade. E o teatro, ele é extremamente modificador. Sabe por quê? Porque ele traz conhecimento, e conhecimento é poder. Eu já disse e repito, e todas as minhas aulas é o que eu digo e repito. Conhecimento é poder. Engaje-se. Não seja alienado. E sabe como é que você faz isso? Lendo, meu amor, e assistindo às aulas da gente aqui. Bom, vamos ver um pouquinho, só para a gente terminar a aula? O frescor na pele e o brilho nos olhos são dúvidas entrelaçadas nas mãos de ambos. O velho tempo funde-se ao novo tempo e falas silenciadas explodem. O que os livros escondem? As palavras. Os livros escondem, as palavras, né, revelam. Então, longo tempo decorreu até que o teatro abandonasse aqueles estereótipos bem caricaturais, né, e restituísse ao afro-brasileiro a dignidade há tanto tempo negada e que a gente até hoje luta por isso, né, professor?
Bom, aí vamos na dramaturgia, né? A iniciação teatral de Haroldo Costa deu-se no Teatro Experimental do Negro. Haroldo Costa, esse senhor aqui, quando ele atuou na peça O Filho Pródigo, de Lúcio Cardoso. E a gente tem a satisfação de ter ele enquanto dramaturgo, tá? Ele realmente entrou, ele quis, não é? Ele se declarou, né? Ele tinha sentimentos, ele queria protagonizar os sentimentos do povo negro. Então ele disse, vou escrever para o povo negro. E é isso. Engajamento cultural e político. O Teatro Experimental do Negro, aberto primeiramente no Rio de Janeiro, funcionou também intensamente em São Paulo por cerca de 20 anos. Teve como meta principal o resgate do legado cultural africano no Brasil através do teatro. Segundo as suas próprias palavras, seu fundador pretendia com isso o quê? Organizar um tipo de ação que há um tempo tivesse significação, valor artístico e função social. Defender uma bandeira. O TEM foi pensado para ser um organismo teatral que promovesse o protagonismo negro. Nas palavras do próprio Abdias do Nascimento, desde que era ainda uma ideia em gestação, o TEM teria como papel defender a verdade cultural do Brasil. O TEM fazia um teatro engajado? Lógico! Em 1968, ele realizou um ciclo de debates, a primeira exposição do projeto no Museu de Arte Negra, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro também. Logo em seguida, Abdias do Nascimento viajou para o exterior, onde foi obrigado a ficar durante 13 anos no exílio, tá, gente? Porque vocês sabem que teve uma época que não deu nem para respirar, porque você era preso. Onde continuou o trabalho do TEM, só que ele continuou o trabalho. Ele não parou não, meu filho. Não parou não. Ele continuou o trabalho do TEM ao desenvolver atividades culturais e artísticas, bem como continuando a combater o quê? O racismo. Gente, o blackface, ele é considerado racismo, tá? Não façam o mesmo, vocês podem ser denunciados, desculpa aí. Hoje a coisa está mais apertada, viu, professor? Bom, resumindo, para a gente dar um bye-bye, né? A atuação do TEM não se limitava ao teatro ou à crítica social restrita à esfera da discussão, né? Os desejos do grupo, eles incluíam a melhoria da qualidade de vida da população afrodescendente, que somos todos nós, tá? O que não podia prescindir do engajamento político de artistas, autores, diretores e demais formadores de opinião. Assim, o TEM organizou o Comitê Democrático Afro-Brasileiro e, em seguida, a Convenção Nacional do Negro, que apresentou a Constituinte de 1946, entre outras propostas, a isenção da discriminação racial como crime de lesa pátria. Merece destaque também a realização em 1950 do primeiro Congresso do Negro Brasileiro e a edição entre os anos de 1948 e 1951 do jornal Quilombo. A atividade proposta? Pesquise sobre as peças de teatro do grupo TEN, o grupo TEM de teatro, escreva no seu caderno e discuta o assunto com seu professor ou professora de arte. Gostaria de agradecer a Jéssica por estar conosco e agradecer imensamente a tua presença, Henrique, aqui. Foi demais. Maravilhoso mesmo. Valeu, vamos se despedir? Beijo para você, coração para todos de sexto ano. Um beijo para vocês também. E obrigado por estar aqui. Ai, gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Foi maravilhoso estar com vocês, sempre.